Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Mecânica Geral. Eu sou Felipe Luz de Oliveira, seu professor, e vou guiar hoje vocês para um exercício do Hibler. O exercício em questão hoje é o exercício 2.46, que tem como enunciado o seguinte: determine a grandeza da força resultante e sua direção, medida no sentido anti-horário a partir do eixo x positivo. Então o exercício te deu uma imagem onde ele já determinou para você o eixo x e o eixo y, e dentro desse eixo ele colocou duas forças sendo aplicadas aqui em um apoio. Uma força de 200 newtons, que faz então 45 graus em relação ao eixo y, o eixo da vertical, e uma força de 150 newtons, que faz 30 graus com o eixo x, referente então a uma força com 30 graus da horizontal. O primeiro passo para a resolução desse exercício é você encontrar os seus eixos x e y e colocar ele na horizontal e vertical, ou seja, eixo x horizontal e eixo y vertical. Porque quando você trabalha com esse plano inclinado desta forma, fica confuso e fica muito mais fácil de você se perder em relação às forças e os cálculos em si. Então, aqui está a representação do eixo horizontal e vertical x e y. Agora eu vou fazer a representação então das forças que o exercício me forneceu. A primeira delas era a força F1, que vale então 200 newtons. O exercício me disse que ela tinha 45 graus com o eixo da vertical, o eixo y. Nós sabemos que se ele faz 45 graus com a vertical, ele também vai fazer 45 graus com a horizontal, pois os eixos são perpendiculares, ou seja, formam 90 graus entre eles. Então, se eu tenho 45 em cima, eu vou ter também 45 embaixo. A segunda força que o exercício me deu foi a força de 150 newtons, a força 2, e ele me forneceu que ela fazia 30 graus com o eixo das horizontais, o eixo x. Então, representando ela aqui, eu vou determinar o ângulo entre ela e a horizontal como 30 graus. Repara que eu só transportei a força que está aplicada aqui para a parte superior do eixo e mantive a angulação entre a força e o eixo de referência. O eixo de referência era o eixo horizontal, por isso 30 graus entre a força e o eixo x. Então, esse daqui seria o meu diagrama, né? Esse é o diagrama de forças, que faz com que o meu exercício fique mais simples, torne mais claro a resolução do mesmo. Olhando para esse diagrama, nós podemos ver que eu tenho duas forças nas diagonais. E quando eu tenho que calcular uma força resultante, quando eu quero uma força resultante, é interessante que eu conheça as forças na horizontal e vertical. Ou seja, eu preciso saber qual é a resultante horizontal e qual é a força resultante vertical entre essas duas aqui. Para isso, eu preciso das componentes tanto da força 1 quanto da força 2 na horizontal e na vertical. Eu vou começar aqui pelo eixo horizontal e vou encontrar então as componentes em x. Então repare aqui que a minha força 1 ela vai ter uma componente em x e a minha força 2 ela também vai ter uma componente em x, ok? Então eu tenho aqui o F1x e o F2x, lembrando a nomenclatura que o exercício nos forneceu, né? Que essa era a força 1 e essa era a força 2. Então, no eixo x, olhando para o F1x, eu percebo que eu formo aqui um triângulo retângulo, no qual a hipotenusa desse triângulo vale 200, a parte inferior, que seria o meu cateto adjacente ao ângulo, é o próprio F1x, que é o que eu quero descobrir, e esse cateto oposto ao ângulo, ele por enquanto não me é interessante. Então, para mim calcular o cateto adjacente ao ângulo, eu vou usar a regra do cosseno. Então, eu sei que hipotenusa vezes o cosseno é igual ao cateto adjacente, ou força 1x é igual a hipotenusa, a nossa força 1, vezes o cosseno do ângulo em questão, que seria 45 graus. Aplicando aqui, então, a formulação que nós acabamos de definir, a força é de 200 newtons, o cosseno de 45 graus, 0,7071. Multiplicação desses dois termos nos dá uma força 1 de 141,4213 newtons.
Sabendo disso, eu vou calcular então a minha força 2 em relação ao eixo x, para que eu possa, por fim, saber qual que é a resultante do eixo horizontal. Ou seja, entre essas duas forças, qual é a força resultante, o que sobra dessas duas forças após a análise. A força 2 ela também é um cateto adjacente, ela é adjacente ao ângulo de 30 graus, e eu também conheço a hipotenusa. A hipotenusa desse triângulo retângulo seria a nossa própria força 2, que é os 150 newtons. Então, eu vou dizer que o F2x é igual à força aplicada vezes o cosseno de 30. Então, eu sei que a força equivale a 150, o cosseno de 30, 0,8660. Multiplicando esses dois termos, eu vou ter, então, uma força 2 em relação ao eixo horizontal de 129,9038 newtons. Sabendo disso, a força resultante em x vai ser equivalente, então, à força 1x, que está para o lado direito, ou seja, o valor positivo, menos a força 2x. Percebam que aqui eu cometi um erro de digitação, né? Era para ser F1x menos F2x. Os valores estão corretos, tá bom? Então aqui a força resultante seria o 141, o valor de F1x, menos 129,90, que seria o valor de F2x. Então vamos só arrumar aqui. Esse aqui seria o F1x e esse daqui seria equivalente ao F2x, ok? Foi um pequeno deslize aí na digitação, peço desculpas. Então, sabendo disso, a minha força resultante no eixo das horizontais seria a equivalente à diferença entre essas duas forças, subtração entre elas, uma força resultante, então, de 11,5175. Achei a resultante da componente horizontal. Então, eu sei que na horizontal, a resultante final vai ser uma forcinha aqui de 11,51 para a direita. Sei disso porque ela terminou positiva, né? Ok. Dito isso, eu vou calcular agora as componentes verticais. Então, eu tracejo aqui, né, da minha diagonal até o eixo vertical e vou desenhar aqui no eixo x a força 1y e a força 2y, né? Como assim? Olha, a força 1y seria então a força deste ponto até este ponto aqui. Por algum motivo a setinha não apareceu. Seria isto daqui, esta distância. E vamos fazer ela aqui. Acho melhor eu evitar trabalhar com essa caneta, que pelo jeito eu não manjo. Mas você entende que a força 1y seria a distância entre este ponto e este ponto aqui de cima, ponto superior. Repara que agora, então, eu quero calcular o cateto oposto ao ângulo, porque essa distância daqui até aqui é a mesma daqui até aqui. Então, quando eu calculo esse cateto oposto ao ângulo de 45 graus, eu estou calculando, então, o tamanho do F1y. Então, as fórmulas serão praticamente a mesma. O que está mudando aqui é o que eu vou usar. Se é cosseno, aqui no x, eu estou usando seno para y. Eu estou calculando agora, então, o cateto oposto. Uma relação trigonométrica diferente. Então, meu F1y seria a força de 200 newtons, que seria a hipotenusa desse triângulo, vezes o seno de 45 graus, já que eu quero o cateto oposto. 200 vezes 0,7071. Ah, professor, mas esse valor é o valor do cosseno. Gente, repara que o seno e o cosseno de 45 graus, eles vão ter o mesmo valor, isso é normal. Afinal, ela corta exatamente ao meio de 90 graus, tá bom? Então, essa é uma exceção. Geralmente, o seno e o cosseno dão valores diferentes. Apenas o ângulo de 45 graus aí que vai ter um valor equivalente. Então, eu tenho uma força 1 em y de 141,4213, o mesmo que nós tínhamos achado da componente horizontal. Agora, a F2y, que seria a componente em y da força 2, de 150, eu vou resolver, né? É a força vezes o seno agora de 30 graus, afinal é o cateto oposto ao ângulo de 30. Então, calculando isso, nós encontraríamos uma força 2y de 75 newtons. O mesmo que eu fiz em x, eu vou fazer em y, vou achar a resultante.
Só que neste caso eu tenho duas forças para cima. Então as duas forças elas estão se somando. Ambas as forças estão do sentido positivo do eixo. Nós sabemos que acima do eixo são positivos, né? Para cima positivo, para baixo negativo. Como as duas forças estão para cima, essas forças vão se somar. Então eu vou ter o valor de F2y mais F1y. Então eu vou somar esses dois termos, este termo de K com este termo de K, achando então uma resultante em Y de 216,4213. Gente, quando nós calculamos as resultantes em X e em Y, fica muito simples achar a força resultante final. A força resultante final é a raiz quadrada da soma das componentes em x e em y ao quadrado. Ou seja, isso daqui nada mais é do que o teorema de Pitágoras, né, gente? Esse cateto aqui seria o cateto de baixo. Esse cateto seria o cateto vertical, ou seja, tem os dois catetos, o horizontal e o vertical. E essa força resultante seria a hipotenusa, a resultante entre esses dois termos, tá bom? Então, essa fórmula você deve conhecer, você deve saber, né? Força resultante é a raiz quadrada das componentes resultante em x ao quadrado mais a resultante em y ao quadrado. Efetuando esse cálculo aí na sua caixa, na sua calculadora, você vai encontrar então que a força resultante entre as duas componentes é de 216,7275 newtons. Um valor bem próximo ao que nós tínhamos na resultante em y, né? Então já dá para se definir que essa força vai ficar bem próximo ao que nós tínhamos em y. Mas o exercício não te perguntou o módulo da força, ele não te perguntou apenas qual que é o módulo da força resultante. Ele te perguntou aonde essa força está. Então eu sei que ela vale 216,7275, nós calculamos agora há pouco. Mas aonde que ela está? Então, para você saber a posição, o posicionamento desta força, você tem que fazer a razão, ou seja, a divisão entre a resultante na componente y e a resultante na componente x. Então, você vai dividir em módulo essas duas resultantes e quando você dividir esses dois termos, você vai estar achando a tangente do ângulo que essa força faz com o eixo x. Gente, aqui eu achei uma tangente de 18,7906. Isso daqui não é o ângulo, isso daqui é a tangente referente ao ângulo. O que eu faço? Você aperta na sua calculadora Shift tangente, né? Onde vai ficar tangente menos 1. E você vai achar então o valor do ângulo. Coloca tangente menos 1 este valor e aperta igual. Você vai achar então um ângulo de 86,95,37 graus. Então você tem uma força aqui, né? Bem próxima a 90 graus. Vamos representar ela aqui pelo vetor azul. E a angulação aqui eu vou colocar de aproximadamente 87 graus. Então perceba que eu achei agora o valor da minha força e aonde ela está. Ela está a 87 graus aproximadamente em relação ao eixo X no sentido anti-horário, que foi o que o meu exercício pediu, né? Ele pediu a posição dela em relação ao eixo X no sentido anti-horário. Então, no sentido anti-horário, eu tenho aqui 87 graus. Se ele pedisse em relação ao sentido horário, você teria que dar a volta aqui por fora, né? Você teria que fazer 360 graus menos 87. Pessoal, espero que tenha ficado bem claro essa questão. Espero que tenha sido bem fácil entender essa decomposição dos vetores na horizontal e na vertical. Agora apareceu aqui, né, as setinhas. Espero que vocês tenham entendido como achar o módulo da força resultante. Entendido também como saber a posição, o posicionamento dessa força. A aula de hoje é essa. Espero vocês no próximo vídeo. Não se esquece aí de se inscrever no canal, dar um joinha se você gostou do vídeo, porque isso ajuda a gente a produzir mais conteúdo. Se você tiver dúvida, deixa nos comentários, estarei respondendo os comentários também, tá certo? Um grande abraço, até a próxima, fui!